Nós continuamos na nossa série e quase terminando já, agora no final de setembro, nós terminamos essa série de pregações em que nós estamos sendo desafiados a ir às águas profundas. Aliás, aproveito essa continuidade de culto para te convidar na próxima semana, a partir do dia 27, é isso? A partir do dia 27 agora de setembro, nós entraremos numa jornada de jejum e oração e nós vamos abrir o templo de segunda até sexta-feira, das 6 da manhã às 8 da manhã. Cada dia terá um irmão aqui com o templo aberto para você vir ter o seu tempo de oração. Estou terminando, na verdade estou começando a organizar a nossa jornada de oração para você escolher o seu horário e nesse período você vai poder escolher o teu momento de jejum, a tua oração. Nós vamos fazer como a gente sempre tem feito, nós vamos providenciar didaticamente todo o material para você ter a sua meia hora de oração e na sexta-feira, no dia 1º de outubro, nós vamos então ter a nossa vigília de oração. Nós vamos parar para poder ter um tempo aqui com o Senhor, buscar a presença de Deus, olhar aquilo que Deus ministrou à nossa vida nesse período. Cada ministério estará presente, os adolescentes, os juniores, os jovens sendo representados, e nós vamos neste tempo olhar aquilo que Deus fez na nossa vida e olhar aquilo que Deus quer fazer. Eu não tenho dúvida que nesse tempo, se você acompanhou todas as pregações, eu sei que é difícil, mas eu sei que alguns não perderam nenhuma. E assim como eu também não pude perder nenhuma, mas mesmo aqui os meninos, o Mauro, o Eric e o pastor Robson ministraram, eu escutei depois, com o livro também estudando, e eu posso dizer para você que quem eu era lá no início de julho, eu não sou a mesma pessoa hoje, depois de todo esse processo de tratamento de Deus na minha vida, a começar na minha vida, e eu creio de cada um que levou extremamente a sério. E que bom que você pode ter passado por esse tempo de fluir do avivamento e levado a sério. É claro que nós sabemos também que para algumas pessoas o confronto é tão grande que é mais fácil não enfrentar e fugir do que estar nele. Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus quer tratar na minha vida e na sua, quando nós fugimos, não é que Deus nos pega na curva, é que assim, se é propósito de Deus, a gente vai passar de novo. É como a história da escola. Quero continuar estudando, quero chegar em algum lugar. Então, se eu reprovar, eu vou voltar para a fila, vou ter que fazer o ano de novo. Posso até enrolar, tentar fazer supletivo, o que quiser, mas nas coisas de Deus não são assim. Nas coisas de Deus, ou eu passo pelo tratamento, ou eu fujo de Deus. Então, não tem opção para mim e para você. Sem dúvida nenhuma, em vários desses estudos, como eu fui confrontado, e eu creio que você também. Mas que bom que a gente pode se curvar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a mudar isso que o Senhor quer na minha vida. E assim continua sendo nessa noite, quando nós vamos estudar um breve trecho da palavra de Deus, olhando o capítulo de hoje, que ele nos diz o seguinte: para viver o avivamento, preciso buscar o caminho que Deus tem. Ponto. Essa é a minha interpretação do texto de hoje. Para viver o avivamento, eu preciso buscar o caminho que Deus tem. Por que isso? Eu tenho escolha, eu tenho liberdade de escolher o meu caminho. Deus não invade a minha vida e a sua. Deus só vai agir sobre a minha vida e a sua se eu e você dissermos assim: Senhor, eu estou aqui, me ajuda a entender o seu caminho. Ainda assim Ele vai mostrar, mas se eu ainda assim quiser dizer: Senhor, o Senhor está dizendo de 500 formas que é este, mas eu quero este, Ele não vai me obrigar. Porque Deus quer uma relação comigo e com você de obediência, de amor, de compreensão e exercício de inteligência, que nós temos, que Ele nos dota. A escolha do caminho é minha e sua. É muito comum em gabinete, ou mesmo sem ser pastor, ou você, ou eu, ou pessoas ao nosso redor, às vezes chegar e reclamar de algumas coisas que estão vivendo, e aí tentam culpar Deus ou situações externas, e quando você vai olhar, consequência daquilo que se escolheu. E aí não tem como culpar ninguém, não tem como culpar Deus. É a minha escolha que me faz viver o caminho que eu vivo. Mas Deus, Ele quer ser o meu e o seu Salvador, mas Ele quer ser o nosso Senhor. Talvez essa seja a maior dificuldade minha e sua. Por quê? Porque Deus quer ser o nosso Senhor, e o Senhor é aquele que diz, e nós então obedecemos. Mas eu e você temos a pretensão, muitas vezes, de que a gente tem
a melhor resposta, o melhor caminho, que a gente tem a solução, que a gente sabe que tem que ser do nosso jeito. E quando Deus faz, e normalmente Ele faz ao contrário do que aquilo que a gente quer, se a gente não estiver bem obediente, bem na conexão com Ele, bem entendendo que Ele é soberano e que o caminho dele de verdade é bom, perfeito e agradável, eu vou me lamentar, eu vou me afastar de Deus, eu vou me afastar da igreja, eu vou fazer o que eu e você temos condição de fazer, porque a gente não quer obedecer a Deus. Então, para nós começarmos o estudo dessa noite, para eu e você vivermos o avivamento. Você quer viver o avivamento? Eu quero, eu tenho buscado isso de uma forma muito intensa. E tenho visto Deus usar a minha vida e essa igreja para a honra e glória do nome dEle, como eu tenho visto alguns irmãos de forma sobrenatural. Não sou melhor do que você e essa igreja não é melhor do que nenhuma outra espalhada por aí. Mas a obediência a Deus tem nos permitido viver e ver o sobrenatural de Deus nesse lugar. Hoje à tarde, eu e a Tânia, nós fomos no oftalmologista e aí eu fiz minha consulta. Enquanto a Tânia estava, eu conversando com um jovem, que eu falo com ele há uns 3 anos, nem eu conheço, desses que ficam oferecendo algumas coisas para a gente pelo celular. E aí quando eu vi, eu estava evangelizando, o rapaz contando da vida dele, e eu já falando da igreja, mandei um link do culto. Senhor, a hora que eu percebi, falei, Deus, obrigado. Porque não é eu, é Deus fazendo, é Deus falando, é Deus nos usando, é Deus nos instrumentalizando. Desde a primeira pregação eu disse aqui, continuo repetindo sem nenhum medo. Quando eu e você vivermos este avivamento, buscarmos isso de verdade, onde eu e você abrirmos a boca para falar de Jesus, pessoas escutarão e a conversão chegará naquele lugar. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio em nome de Jesus, porque o poder não é nosso, o poder é dele, nós somos só o canal. Quando eu e você orarmos por pessoas que estão oprimidas, elas serão libertas, porque o poder de Deus que se manifesta através da nossa vida, como Paulo fala, aqui nós na moenda, mas expressando este amor de Deus, levando esse amor de Deus, Deus liberta cativos. Quando nós orarmos por cura, dentro do propósito de Deus, Deus vai fazer cura, Ele é Deus de poder. Hoje de manhã eu postei aquele texto que Jesus disse, para mim não tem impossível. E para Jesus continua não tendo impossível. Mas não vai ter impossível quando eu e você decidirmos andar nos caminhos dele e não no nosso. Então, desafio para hoje, viver o avivamento, eu preciso buscar o caminho que Deus tem. Tudo que for contrário disso, fuja em nome de Jesus. Vamos orar? Queremos te agradecer por essa noite, por esse tempo de canção, por esse tempo que nós adoramos o teu nome. De fato, o Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus que fez, continua e continuará fazendo, e o grande milagre, como o Antônio nos ministrou, o Senhor já providenciou para a nossa vida. O maior problema da minha vida e de cada ser humano seria morrer sem o Deus, e o Senhor Jesus providenciou isso para nós através da cruz. O Senhor solucionou o maior problema que a humanidade poderia ter. Misericórdia de nós quando não entendemos isso, mas nós estamos aqui para te servir, Senhor, e para contar às pessoas que o Senhor tem a solução para o principal problema do ser humano. Queremos nos colocar nas tuas mãos, não só neste período que nós estamos buscando o avivamento, mas em todo o tempo queremos buscar ao Senhor para que o Senhor possa falar através da nossa vida, da sua igreja, onde nós estivermos. Repreendemos, Deus, na autoridade do teu nome, todo levante de Satanás contra a tua igreja, contra as famílias da tua igreja, contra as pessoas da tua igreja que têm se colocado na obediência do Senhor. E pedimos que o teu Espírito nos leve ao centro da tua vontade. Fala conosco nessa noite. É muito bom quando a gente conta às pessoas que nós temos um Deus Salvador. Será que dizemos com a mesma alegria que temos um Deus que é Senhor? Será que dizemos com a mesma alegria que temos um Deus que tem um caminho, uma história escrita? Será que temos a mesma compreensão de obediência quando entendemos que o teu caminho é o melhor e não o nosso? E que nós somos limitados e que devemos buscar de fato a tua vontade? Começar na minha vida, fala conosco nessa noite e nos ajuda a entender qual é o caminho que o Senhor tem para nós. Que nós não andemos pela esquerda nem pela direita, mas exatamente no centro da tua vontade. Esse é o desejo da tua igreja, esse é o desejo do teu povo,
reunido neste lugar, daqueles que estão em casa, daqueles que estão aqui no templo. Quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que entrou aqui no templo. Quero pedir que o Senhor abençoe cada um que está na sua casa nessa noite, por extensão os seus familiares. Quero nessa noite pedir que o Senhor abençoe os vizinhos aqui da igreja, que o Senhor derrame misericórdia sobre cada casa, que o Senhor se revele a cada um deles. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém? Então, lembra, semana que vem nós começamos a nossa jornada de oração, a nossa semana de jejum e avivamento, fechando esse ciclo da busca do avivamento, e aí você vai escolher o teu horário, mas já coloca lá na tua agenda para você não ficar fora. Para os que são membros da igreja, eu vou colocar lá no grupo da igreja, mas eu também vou colocar isso no Facebook, e aí você pode ver lá, ou também você pode mandar mensagem para nós, e nós te incluímos e a gente compartilha. Vamos abrir a nossa Bíblia, Provérbios capítulo 14, verso 12. O nosso texto é breve dessa noite, é bem curtinho, mas tão preciso quanto uma palavra extensa, assim como Deus faz. Provérbios 14, verso 12. Eu me lembrei quando a gente estava com o culto só aqui interno e eu pedi assim, alguém lê o texto para nós. Agora não pode, porque senão o texto não vai sair lá. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Pesado, né? Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Esses caminhos que parecem certos são caminhos que aparecem e que brotam na minha vida e na sua em algum momento, que a gente, dentro do engano do nosso coração, começa a olhar aquilo como bonito, começa a gente a decorar esse caminho para dizer que ele é melhor ainda, e a gente quer crer fielmente que esse caminho é o caminho que Deus tem, quando muitas vezes Deus está apitando ali a sirene, apagando as setas, dizendo, não é este o caminho que eu tenho para você. Por isso que o tema dessa noite, para viver o avivamento, eu preciso buscar o caminho que Deus tem. Porque se o caminho é um caminho de engano, se é um caminho de engodo, eu não só não vou viver o avivamento, como eu vou viver um caminho de erro. Eu vou viver um caminho contrário àquele que Deus quer, e eu vou, como eu disse agora há pouco, pagar o preço por escolher um caminho errado. Como é importante a gente esperar o tempo de Deus para tomar decisões, como é importante a gente buscar discernimento de Deus, se é realmente esse caminho que Deus quer, como é importante a gente falar com Deus antes de tomar qualquer decisão. Você fala com Deus antes de tomar decisões, sejam elas quais forem? Você busca orientação com Deus ou você simplesmente vai e depois você fala com Deus? Ou depois que você já está andando e aí dá algum B.O., você fala, Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não está me abençoando? Eu imagino Deus dizendo assim, quando você for entrar, você não me consultou. Ou algumas vezes a gente fala assim, Deus, eu vou orar, vou ter um projeto de oração, vou buscar resposta, e aí ora ali 5 minutinhos e Deus já respondeu, e eu já estou rápido porque eu tenho medo de que Deus diga não no caminho que eu quero. Gente, isso é muito sério. A gente brinca com isso quando um adolescente vai namorar, né? A gente diz assim, vai lá, tem um tempo de oração, vai lá, fala com Deus, chama o abençoadinho, a abençoadinha, vai ali, ora pelo menos um tempo que é uma semana, não, 1 mês, 2 meses, 6 meses, tudo isso. E aí a gente traz muito isso para os adolescentes, mas nós, eu e você maduros, muitas vezes, olha aí no teu coração, quais projetos você tem sonhado na sua vida, e não importa se é ministerial, se é de estudo, se é, sei lá, de trabalho, o que é. A gente começa a criar na nossa mente aquilo que a gente quer, a gente começa a falar com Deus, mas rapidamente a gente já começa a empacotar aquilo que a gente quer para acontecer aquilo que a gente quer. Nós manipulamos situações para acontecer do jeito que a gente quer, e a gente às vezes ainda tenta dizer que foi Deus quem fez. Como é comum nós tentarmos justificar e tentar enfeitar e pôr lacinho e dizer, olha, Deus está abençoando, aquilo não tem nada a ver com Deus. E a gente caminha, né? E ainda fala para os outros, Deus está mostrando, Deus está pintando, e Deus não está naquele negócio. E na verdade nós não paramos para entender o que Deus queria, nós não oramos, nós não buscamos direção a Ele. Algumas pessoas costumam dizer que nós
incomodamos a Deus. Mas eu não consigo ver isso dessa forma. Na verdade, quando a gente não busca a direção de Deus no começo, a gente vai dar muito mais trabalho para Ele depois. Porque a gente vai correndo lá chorando, se lamentar daquilo que Ele não tinha nada com isso. Em algum momento alguns momentos ainda vamos tentar culpar a Deus, ou vamos vir lá quebrado, né? Para Ele nos restaurar de novo, e a misericórdia dEle é grande, Ele nos restaura. Mas se a gente tivesse buscado realmente, escutado a voz dEle, esperado o tempo dEle, nós não erraríamos tanto. O caminho que Deus tem é perfeito, ele pode não ser o caminho que eu e você queremos. O caminho que Deus tem sempre será perfeito, ele pode não ser do jeito que a gente quer, da cor que a gente quer, no destino que a gente quer, mas se Deus estiver na frente, a gente tem certeza, garantia que vai dar certo. Ou se ainda for por um caminho de vale para passar um tempo de deserto, como alguns homens de Deus passaram, mas a gente sabe que Ele nos sustentará. E não que a misericórdia dEle não se revele no caminho errado, mas é diferente. Pastor Kaiser dizia para mim, quando ele me visitava, e desde que eu o conheci aqui, que o texto bíblico dele é aquele texto que Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor não for à frente, não me tire daqui. E eu falo isso para Deus: Senhor, se o Senhor não for na frente, porque Deus vai aplanando o caminho, né? Qual que é a música? Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para conosco lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha comigo e contigo de noite e de dia, né? Como que é o final? Oi? Cante sua bênção, a sua bênção está chegando, alguma coisa assim. Mas é isso que Deus faz, Ele vai na frente. Quando nós buscamos o caminho dEle, Ele vai na frente. Eu imagino Deus ordenando os anjos dEle e os anjos dEle indo de facão, assim, abrindo a picada, né? E a gente vai caminhando, levando um arranhãozinho. Agora, se não é o caminho de Deus, a gente vai chegar estrupiado lá na frente, todo arranhado, todo machucado, porque nós não tivemos obediência ou paciência para ouvir o tempo de Deus. Agora eu posso estar me lamentando porque eu estou olhando para trás. Não tem problema, Deus é misericordioso, Ele conserta as coisas erradas que nós já fizemos. Mas até para consertar, eu e você precisamos buscar discernimento a Ele. Eu sempre fui muito impulsivo nas minhas decisões, né? Venho de uma cultura em que meu pai dizia que a gente tem que resolver as coisas na hora. Meu pai tinha um ditado, ele dizia assim, que o homem é melhor ficar vermelho uma vez que verde a vida inteira. Então ele tinha um ditado, vocês têm que resolver na hora a situação. E aí eu achava que era assim, e quando eu venho para o Evangelho, eu começo a aprender que eu vou ter que parar, eu vou ter que orar, eu vou ter que esperar, eu vou ter que ouvir Deus, eu vou ter que esperar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, para depois tomar uma decisão, para entender se é o caminho de Deus. Pensa a luta que foi moldar aqui, amarrar o eu aqui dentro, tantas vezes para não agir errado, e continua sendo hoje, na intrepidez, naquilo que falo, naquilo que penso, nas decisões que vou tomar, porque eu não quero errar. Eu não quero tomar o caminho que não for de Deus. Eu levei, vamos dizer assim, 50 anos para poder chegar no centro da vontade de Deus, eu não quero fugir dele. E eu espero que você também queira o caminho que Deus tem para você. De novo, se o caminho que tem é dele, Ele vai na frente e Ele vai aplanando os caminhos que Ele tem para nós. Como que você tem definido a tua trajetória, o teu caminho? Que escolhas você tem feito? Né? Às vezes a gente olha assim, tem como que chama? 3 caminhos, como que é? Bifurcação. Estou na estrada aqui da minha vida e de repente tenho várias, e agora, Senhor, o que eu faço? Às vezes, interessante, né? Às vezes Deus nos abençoa e Ele fala, pode pegar o caminho que você quiser, eu vou te abençoar onde você quiser. Não é assim? Deus às vezes fala isso. Você está indo bem, eu vou te abençoar em qualquer um deles, eu vou deixar você escolher. Mas às vezes a gente tem convicção que tem lá ali, não é nem uma bifurcação, é um caminho de 2, né? Não é de 3, é algo mais estreito, mas ainda assim, a gente olha e a gente vê que tem um caminho que é de destruição. E a gente ainda assim quer optar por ele, porque é o caminho mais bonito, é o mais agradável, é o que está atendendo a demanda do meu coração, o outro parece ser um caminho meio sem graça, ele é mais estreito, o que o texto lá fala. É melhor andar pelo caminho de Deus, embora eu e você possamos olhar e não vermos atrativos nele,
mas andarmos sendo cuidados por Deus. O autor do material que a gente está estudando, ele traz esse contexto para a igreja, sobre os caminhos e as decisões, mas também traz, como eu tenho tentado contextualizar todas as pregações, não só para a igreja, porque talvez você que esteja nos acompanhando não frequente uma igreja, mas essa palavra é para mim e para você dentro e fora da igreja. Embora se você está fora da igreja, eu te convido a vir para dentro dela. Venha viver a experiência do Evangelho dentro desta igreja. E eu tenho certeza que Deus te abençoará ainda mais. Mas aqui, quando ele trabalha o olhar da igreja, ele pergunta qual é o caminho da igreja, qual é o caminho que Jesus tem para a igreja, aqui no nosso caso, a Igreja Batista do Jardim Pinheiros. Qual é a trajetória, qual é o caminho, o que Deus quer desta igreja? Agora, em novembro, nós completamos 34 anos, começando a organizar já batismo, organizar lá o culto de aniversário da igreja. Aliás, se você não foi ainda ao batismo e deseja, nos procura, prepara o teu coração, a gente vai ter batismo no começo do mês de dezembro. Então, começa aí a sonhar com este momento, né, da tua experiência com Deus. Qual é o caminho que Deus tem para esta igreja? E ele diz assim que nós vivemos tempo que falta profundidade, falta compromisso, tem um vazio no coração do povo, igrejas que negociam com o nome de Deus, então as pessoas não se aprofundam no conhecimento de Deus, porque é uma relação tão superficial, é um Deus do me dá cá e eu vou para lá. Me dá aqui o que eu quero, que eu vou embora, porque eu não quero relacionamento contigo. Esse não é o caminho que Deus quer. Eu disse que no começo, Ele é o nosso Senhor. Se eu declaro a Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele é o meu Salvador. Mas Ele quer ser o meu e o seu Senhor. Ele quer coordenar a nossa história. Ele quer mostrar o caminho da nossa história. E quando eu fico na superficialidade, eu não vou obedecer a Deus. Eu vou fazer do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu quero. E não é isso que Deus quer na minha vida e na sua, muito menos da igreja dele. Quando Deus nos desperta para sermos uma igreja discipuladora, sim, nós somos uma igreja discipuladora. A maior parte do meu tempo em gabinete é discipulando. Vários irmãos dessa igreja já discipularam, já foram discipulados e passam por discipulado, e é algo que Deus tem nos usado de uma forma maravilhosa, porque nós conseguimos dessa forma sentar com pessoas. Gente, o discipulado não é ensinar a palavra de Deus, é gerar relacionamento. Quando você senta com alguém, abre a revistinha, você vai conversar, você vai falar sobre a vida dela, sobre a sua, você cria intimidade, a pessoa quer estar aqui dentro e viver este evangelho. Esse é um caminho que Deus deu para essa igreja. Quando a gente senta nas quintas-feiras de manhã, eu, o Eric, o pastor Robson, a Simone, o Mauro, quando tem conseguido vir, a gente fala a nossa tendência, ou vamos dizer assim, que a nossa essência de levar o evangelho é o discipulado. É o que Deus mais fez aqui quando eu cheguei e continua fazendo. E eu creio que Deus não quer mudar isso agora. A gente quer trabalhar com os pequenos grupos, uma bênção, né? Tantas outras coisas, o projeto Alcance, mas a nossa essência, o que Deus nos usa é o discipulado. Quanto mais pessoas dispostas a discipular, mais pessoas o Senhor enviará para que sejam cuidadas aqui dentro. Então isso é a profundidade que o Senhor quer nos levar no caminho que Ele nos direciona. Eu não sei discipular, então eu não posso estar na igreja? Pode, não é isso. Mas é uma vertente, é um caminho. E Deus faz assim com todas as suas casas, cada uma de uma forma, um de um jeito, outro de outro. E essa forma que Ele nos mostrou, né? Tanto a igreja de Jesus como na nossa vida, nós precisamos buscar resposta para tudo e em oração. Tudo nós levamos a Deus em oração. O pessoal do coral, no domingo, estavam cantando uma canção que fala um pouco disso, né, Leia? Da oração, é aquela música que vocês estavam ensaiando. E eu estava... Falar com Deus. Falar com Deus é um privilégio. Como é bom isso? Falar com Deus é um privilégio. E ouvir a Deus, a resposta que Ele dá, é uma inteligência. E muitas vezes a gente não escuta Deus e a gente escuta o caminho que a gente quer. Quando eu tenho ações impetuosas, quando eu tenho ações imediatas, quando eu tenho ações sem pensar, né, na maioria das vezes eu vou ter, como eu disse agora há pouco, consequências drásticas pelas minhas ações.
E aí, para arrumar, vai dar um trabalho. Voltar atrás, vou ter que calçar a cara, sair pedindo perdão para um monte de gente, arrumando um monte de bobagem que eu fiz por falta de sabedoria, de buscar em Deus, por não arrumar o caminho. Às vezes nós tomamos decisões por olhar a vida dos outros, começamos a medir. A grama do vizinho é mais bonita, então eu vou fazer como o vizinho faz. Gente, é tão interessante, assim como as igrejas não são iguais, eu e você não somos iguais. Deus nos dá uma forma diferente de agir, de pensar. A história é diferente de um do outro. Eu não tenho que querer viver o que você vive, como você não tem que querer viver o que eu vivo. Deus é misericordioso e Ele é multiforme graça, Ele é criativo. Ele nos criou diferentes. Então eu não tenho que querer ser, eu não vou conseguir ser como o outro. Não adianta. Então para de querer copiar o outro, busca o caminho que Deus tem para você. Não olha para o outro para definir o teu caminho, olha para Deus. Pergunta para Ele. Sabe, às vezes a gente começa a olhar para o outro e começa, às vezes até a ter uma inveja, a ter querendo desejar. Para! Deus tem caminho para você bonito, do teu jeito, da tua forma, basta você buscar nele. Para de olhar do lado e querer fazer o que os outros fazem. Seria a mesma coisa que nós, enquanto igreja, na direção de Deus, não, nós vamos copiar a igreja X. Não serve. Sabe, se eu pegar uma camisa do Gabriel, se for servir, vai ficar apertada para mim, não vai ser legal. Se eu pegar minha camisa e pôr no Samuel, que está ali pequenininho, ou no André, vai ficar grande. Não adianta, Deus faz o ajuste perfeito na minha vida e na sua, como na igreja dele, no caminho que ele tem. Se contente com o que Deus tem para você. Quando nós paramos de olhar para os outros e querer viver o que os outros vivem e buscamos o que Deus tem, a gente tem contentamento, a gente tem alegria. Nós vamos entender, esse caminho é de Deus. Isso é o que Deus está fazendo. Senhor, estou bem satisfeito. Senhor, eu queria mais coisa, mas vamos lá. Sabe, nós precisamos tomar esse texto aqui, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Você tem colocado o teu caminho nas mãos do Senhor? Você ora antes de levantar, consagrando o seu dia a Deus? Você pergunta para Deus de manhã assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Gente, é tão profundo isso, né? Às vezes eu acordo, eu tenho perdido o sono. Antes eu dormia muito tarde, agora eu estou acordando muito cedo. Estou dormindo tarde e acordando muito cedo. E aí pego lá meu celular, vou orar, vou ler, começo a falar com Deus. Às vezes eu me pego assim, meio doido, né? Bom dia, Deus. Imagina Deus assim, bom dia, juvenil. Esse entregar tudo da hora que eu abro os olhos, de falar com Deus, o dormir nos braços de Deus. Como eu preciso disso e como você e como todo ser humano espalhado pela face da terra precisa disso para vivermos aquilo que Deus tem para a gente. Nós precisamos resistir então à pressão externa, a pressão que eu e você mesmo fazemos. A pressão que Satanás faz e que às vezes a gente não percebe e a gente aí cede, feito tolinhos, né? Tão inocentemente às vezes, tentando fazer coisas que não é o que Deus queria, não é o caminho de Deus. Discernimento, sabedoria é o que a gente tem que buscar nele. Então nós precisamos reforçar para a gente encerrar, reforçar em nosso coração que o meu caminho e o seu caminho precisam estar nas mãos de Deus, que Ele é maior, que Ele é soberano, que Ele tem um caminho digno, justo e bonito para você. E o caminho seu, quem vai definir é você com Ele. Aí um outro item, eu e você não definimos o caminho das pessoas, cada um define o seu, então cuide do seu. Eu não defino o caminho da minha esposa, eu não defino o caminho das minhas filhas, eu não defino o caminho das ovelhas que Deus me concede nessa igreja, eu tenho definido o meu caminho com Ele e tenho conduzido a igreja nele, naquilo que eu tenho entendido dele, de conduzir ao caminho dele, que é uma responsabilidade minha. O seu papel é cuidar da sua vida e orar pelos que Deus te concede, para que eles conheçam a Deus e eles busquem o caminho do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de buscar o caminho de Deus, porque ficamos olhando os que estão do nosso lado. O teu caminho com Deus é seu. Ninguém vai fazer no teu lugar. Se talvez você que está nos escutando não frequenta uma igreja, não conhece disso que eu estou te dizendo, não importa o caminho por onde você andou.
Se você entende que você andou num caminho de engano, num caminho tortuoso, eu quero dizer para você que Deus é soberano e Ele é Senhor da sua vida antes de você ter nascido, como o Antônio nos ministrou aqui. Deus projetou a tua vida antes que nada existisse. E Deus tem a alegria de te converter no caminho que Ele tem para você. Só Ele pode fazer isso. Dê oportunidade a Ele, abra o teu coração, fala, Senhor, eu estou aqui, não entendo muito bem do que esse homem está falando, mas eu dou a oportunidade do teu Espírito entrar na minha vida e me levar ao centro da tua vontade. E nós que estamos aqui nessa noite, vamos buscar no Senhor qual é o caminho de Deus para a nossa vida enquanto igrejas individuais. E coletivamente, qual é o caminho de Deus para esta igreja? Eu preciso que você venha junto comigo. Eu preciso que você ore junto comigo. E que nós juntos possamos, neste lugar, viver exatamente aquilo que Deus tem para esta igreja, servindo a Ele, levando esse evangelho maravilhoso, e uma igreja de braços abertos para servir a Ele em todo o tempo. 1 Coríntios 14, 40 diz assim, portanto, façam tudo com decência e ordem. As coisas de Deus são racionais e são perfeitas. O autor encerra o estudo desse capítulo dizendo que a graça de Deus é o suficiente para nos ajudar a conduzir, a mudarmos e crescermos, sem que haja uma terceira guerra mundial. Se você olha hoje e acha que o teu caminho não está no caminho de Deus, então você pode decidir mudar, que o Senhor te conduzirá. Essa igreja tem tido, cada período, uma mudança daquilo que Deus tem feito. E essa mudança vai acontecer sem guerra, porque o dono dela é Jesus e Ele é de paz, como nós pregamos no domingo de manhã. Amém? Quero chamar o pessoal do louvor e eu vou orar com você que está em casa, com você que está aqui. E se você tem dúvidas sobre este caminho, nos procure. Eu estou à disposição, o pastor Robson está à disposição, tem outras pessoas aqui à disposição para conversar com você e te ajudar a procurar entender qual é o caminho que Deus tem para a tua história. Pai, nós te louvamos nessa noite, te adoramos, te agradecemos pela alegria de estar na tua casa, é uma alegria verdadeira, uma alegria imensa que invade o nosso coração, uma alegria de saber que o Senhor está conduzindo a sua igreja para a honra e glória do teu nome, ao centro da tua vontade. Queremos nessa noite pedir que o Senhor continue a nos direcionar. Para nós individualmente que percebemos que o nosso caminho está diferente daquilo que o Senhor queria, pedimos que o Senhor nos conduza, converta o nosso caminho, não nos permita pegar caminho errado. Nós queremos aquilo que o Senhor quer. Tua igreja, nós cremos que estamos no centro da tua vontade. Se não é assim, fala conosco. Fala no meu coração como teu servo nessa igreja. Quero te ouvir. Desde o início eu tenho dito ao Senhor que eu não quero fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que eu entendo que o Senhor tem nos conduzido. Creio fielmente que até aqui tenho te obedecido e quero continuar a te obedecer. Então, fala com poder sobre a nossa vida, sobre o teu povo. Acrescenta sobre a tua igreja aqueles que o Senhor quer. Continua trazendo aqui pessoas que estão lá fora sem Jesus, porque nós queremos ser instrumento na vida de cada um deles. Abençoa a tua igreja, abençoa as famílias da tua igreja. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor entre agora em cada casa, que o Senhor possa conduzir o teu povo ao centro da tua vontade. Que cada família dê liberdade ao teu Espírito para ministrar e conduzir. Alguns dias o Senhor me alertou, alguns dias o Senhor me exortou. E eu contei à tua igreja da tua palavra sobre o vigiar, sobre os levantes de Satanás contra a tua igreja, e que quando Satanás se levantava contra a tua igreja, era contra as famílias da tua igreja. O Senhor nos exortou a dobrarmos o joelho e vigiarmos e orarmos e te buscarmos. E nós queremos pedir que o Senhor nos continue vigiando e alerta. E se alguém vacila, se alguém não obedece à tua voz, que o Senhor possa resgatar para a honra e glória do teu nome. Nos leva ao profundo do avivamento. Queremos ser verdadeiramente emissários teus, onde o Senhor nos levar. Repreendemos na autoridade do teu nome, com a autoridade vinda do teu trono,
todo levante de Satanás contra a tua igreja, contra as famílias da tua igreja. Repreendemos na autoridade do teu nome todo sopro de Satanás contra a tua igreja. E declaramos na autoridade do teu nome a tua igreja em pé, levando o teu evangelho e vencedora, porque ela pertence ao Senhor e não a homens. Usa-nos, Senhor. Usa-nos com autoridade, usa-nos, ó Deus, com coragem. Leva-nos, Senhor, onde é da tua vontade. Leva-nos, Senhor, ao inferno para saquear almas para a honra e glória do teu nome. Leva-nos, Senhor, no lugar onde tem pessoas cativas, angustiadas. Leva-nos, Senhor, onde o Senhor enxerga pessoas perdidas. Leva-nós, o teu povo. Sabemos que o poder não é nosso, é teu. Por isso nós estamos indo ao avivamento, Senhor, para entrar nesses lugares na autoridade do teu nome, para trazer pessoas para a tua presença, para garantir mudança de vida aqui, Senhor, para garantir, Senhor, vida eterna. Ajuda-nos a despir de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a sair da nossa vaidade. Coloca o nosso orgulho, o nosso ego por terra em nome de Jesus. E usa-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Traz alegria sobre o teu povo. Traz visão sobre o teu povo, Senhor. Traz, Senhor, essa alegria que só o Senhor pode trazer sobre nós. Ajuda-nos a olhar, ó Deus, como o Senhor me deu naquela palavra, do afirmar a estaca, do estender a tenda, do levar a tua palavra. Alcança, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Que nós possamos nos levantar a cada manhã, que possamos perguntar ao Senhor, Deus, qual é o caminho de hoje? E que esse caminho seja para te servir. O que for diferente disso, tira de nós. Te damos autoridade para fechar as portas que não são tuas. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar as portas tuas, porque nelas nós triunfaremos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, opera o teu milagre sobre nós. No teu nome, Deus, oramos e agradecemos. Amém e amém.